9 horas. Boa noite. No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. A todos muito boa noite. Cá estamos no Clube União Portimonense, um espaço agradável para beber um copo, dar 2 dedos de conversa e estar atento às palavras que nos dizem. O nosso propósito hoje aqui é fazermos o 4º Conversas à Mesa, um programa na Rádio Portimão. Hoje vamos ver educação e ensino. Há quem demore anos a perceber que educação e ensino não são a mesma coisa. Pensam que são gêmeos, daqueles que se vestem de forma igual e confundem a família nas festas. Mas não. São primos afastados que se encontram no Natal e fingem que se dão muito bem. O ensino é aquela parte mais organizada da coisa. Tem horários, campainhas, teste de surpresa e uma criatura chamada avaliação. O ensino diz: hoje vamos aprender a tabuada do 7. E pronto. 7 vezes 8, 56. Não há discussão filosófica. O 7 não está aberto a negociações. Já a educação é traiçoeira. Não vem em manuais. A educação acontece quando um miúdo se perde um jogo e decide que não dá mais a bola ao colega. Quando aprende a dizer obrigado, sem que a mãe ou o pai estejam a olhar com aquele olhar que atravessa paredes. Educar é saber estar. É não estacionar em segunda fila um só minutinho, que em Portugal é uma unidade de tempo elástica. Aqui, nestas mesas, está um painel de gente. Olhando-os, imagino estar a ver cabeças feitas em águas passadas ou presentes, porque foram alunos, travessos ou não, e hoje estão na pele dos que sofreram as travessuras, ou são a régua e o esquadro de futuras mentes. Eu sou João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio, e tenho o prazer de estar aqui e deixar correr palavras com gente que sabe usá-las, e eu estou a ser eu. Ao meu lado tenho Ana Marta Costa, bióloga, professora substituta, minha parceira na realização deste programa e também representante da Associação Cívica Cidade da Participação, minha parceira na criação deste programa. Queremos trazer para aqui uma conversa com muitos ingredientes, discutir assuntos pertinentes, sabendo que a mesa é o símbolo de um encontro catalisador de conversas, onde as formalidades se desfazem e os petiscos, que vamos petiscando, permitem discussões abertas e descomprometidas. Um ou outro copo refrescam a garganta para que possamos falar com clareza vocal. Os ingredientes são os temas, os convidados e as ideias. Cada ingrediente tem o seu sabor, a sua história, a sua origem. Assim, peço a Ana Marta Costa que nos apresente os convidados e comece a servir esta refeição com sabor em ensino e educação. Então, boa noite. Eu vou então proceder à apresentação destes ilustres convidados. Estão aqui, por acaso, 2 professores meus e estou muito contente por isso. Eu vou tentar fazer um resumo, porque os currículos deles são muito grandes, então eu faço assim um resumo para conhecermos um pouco. Vou começar com a Dores Correia, que é membro da nossa associação, mas que tem aqui muitas outras valências. Ela nasceu e vive em Portimão. É licenciada em Sociologia, doutorada em Filosofia da Educação, por isso temos aqui 2 filósofos hoje. A tese de doutoramento foi a Cidade Educadora, e ela vai-nos explicar exatamente daqui mais um bocadinho o que trata a Cidade Educadora. É investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedade, em Évora. Desempenhou e continua a desempenhar funções técnicas em várias câmaras. E ao longo da vida profissional lecionou vários níveis de ensino, foi formadora em muitas instituições de ensino profissional e é atualmente professora no ICP da Universidade Sénior de Portimão. Em seguida, Carlos Café
mais um filósofo. Nasceu em Évora, cresceu em Tondela, licenciou-se em Filosofia no Porto, deu aulas em muitos sítios e fixou-se e reside em Portimão. É mestre em Filosofia da Natureza e do Ambiente, temos isso em comum, a natureza e o ambiente, e também foi meu professor, pela Universidade de Lisboa. Tem uma dissertação intitulada O Pensamento Ecológico de Alberto Queiro e 2 livros didáticos publicados sobre Kant e a Filosofia de Ciência. Criou um blog, um canal de YouTube, onde tem um programa de filosofia do secundário e proferiu palestras e dá formação a professores. Coordenou uma petição muito interessante que resultou num Dia Nacional dos Jardins, em 25 de maio, e também num jardim muito bonito ali ao pé da Teixeira Gomes. E foi um dos 10 finalistas da Global Teacher Prize em 2023. Mais um professor fabuloso, o Alfredo Gomes, professor de português e teatro e expressão dramática da Teixeira Gomes ao longo de 30 anos. Foi um dos fundadores do Teatro da Caverna. Eu tive o prazer de estar no primeiro grupo do Teatro da Caverna. Em 2008, a Câmara deu-lhe uma medalha de mérito municipal, grau bronze. Em 2008 e 2009, o prémio literário foi júri do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes. E, em 2012, também teve um reconhecimento e um mérito na Pedagógica Civil e Cultural do Teatro da Caverna, que a Câmara Municipal também lhe deu. E em 2025, ano passado, recebeu o prémio Global Teacher Prize Portugal, menção honrosa acesso à cultura. Por isso temos aqui 2 grandes professores. O João Gabriel Araújo, que é um aluno e que nasceu em 2008, uma bela idade que ele tem, em Belo Horizonte, Brasil, veio para Portugal com 8 anos, fez o ensino secundário e básico em Estombar e, ao 10º ano, foi para Humanidades, na Teixeira Gomes. Tem muito interesse em cinema, música, teatro, também participa no Teatro da Caverna e gostaria de seguir o ramo artístico. Em seguida, o José Cardoso, que é vereador da Câmara desde 2022, é mestre em Engenharia Civil, tem um mestrado em Gestão Aplicada à Gestão de Projetos pelo ISCTE, tem aqui uma série de títulos, mas interessa é percebermos que o José Cardoso pertence à Câmara Municipal de Portimão e vai-nos falar aqui da parte do pelouro da educação. Temos o professor José Manero, que é natural do Porto, também é filho de professores e é professor desde 96, na Poeta António Aleixo. É licenciado pela Faculdade de Desporto do Porto e obteve um mestrado pela Lusófona e doutoramento pela mesma universidade. Tem muita experiência na parte de educação física, é professor de educação física, claro, treinador de basquetebol, vela, treinador do desporto escolar e está a obter agora o certificado para canoagem e surf. E é um atleta federado nas modalidades de vela, windsurf e canoagem. Finalmente, a minha querida Vera Duarte, que é psicóloga de formação, foi psicóloga na equipa de ensino especial em Lagoa, em 94, depois na CRACEP, depois foi também professora no ISMAT e desde 2001 é coordenadora de formação, conselheira de orientação do IEFP e está na parte da formação profissional. Eu queria abrir esta conversa com uma frase que eu adoro, de um educador e engenheiro florestal, por acaso, ali como o nosso Paulo da Cidade da Participação, e ambientalista, que é o Baba Diome. Ele é senegalense e ele diz uma frase que a mim me acompanha em todo o ensino e educação e também a parte da educação ambiental. Ele diz, no final, só conservaremos aquilo que amamos, só amamos aquilo que compreendemos, só compreendemos aquilo que nos ensinaram. E eu queria começar já a abrir a mesa a perguntar, o que é isto do ensino? Como é que nós, professores, como é que nós, sociedade, conseguimos fazer com que realmente o ensino seja uma porta aberta para uma sociedade educada, civilizada, e abro se calhar a um dos professores que queira responder a esta frase excelente do Baba Diome. Professores. E ele é literário. Professor Alfredo, quer começar? Podem só puxar o microfone. Carlos Café.
Obrigada, sim. Pode chegar o microfone? Sim. Então a pergunta é: só compreendemos aquilo que nos ensinaram. Qual é o segredo de ser um bom professor? Antes de mais, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado por este amável convite e por esta noite. Acredito que vai ser agradável. Pelo menos é essa a minha expectativa e tentarei fazer tudo para que seja. Eu começo... A frase é só a última frase. Tu disseste que é? Então no final só conservamos aquilo que amarmos, a natureza, só amamos aquilo que compreendemos, só compreendemos aquilo que nos ensinaram. Pronto, eu subscrevo a primeira das afirmações e não concordo muito com as outras duas. Isto de ser filósofo tem esta fama terrível. Eu acho que a primeira fala do amor, não é? Sim, que é, portanto, podes repetir exatamente para eu... Só conservamos aquilo que amamos, ou seja, isto tem a ver com a base da educação ambiental, ou seja... Perfeitamente, sim. Não, eu subscrevo, porque acho que o amor à natureza, o amor ao conhecimento, o amor às pessoas, é a base de todo o relacionamento que nós temos. A segunda frase diz que... Só amamos aquilo que compreendemos. Não. Nós podemos amar coisas que não compreendemos de todo. A compreensão, eu acho que compreendi o sentido eu não conheço o autor, eu acho que compreendi o sentido da expressão compreendemos, suponho que era mais no sentido de qualquer coisa que nós interiorizamos nesse sentido, mas eu acho que nós que nós podemos perfeitamente... amar sem compreender. Amar sem compreender. Aliás, o amor-paixão tem tudo menos a ver com a racionalidade e a compreensão. Mas a frase que me parece que é talvez a mais decisiva para este debate é a última, que é... Peço que... Só compreendemos aquilo que nos ensinaram. Nós não compreendemos apenas aquilo que nos ensinaram. Felizmente não estamos dependentes apenas nem reféns do que nos ensinaram, mas isto não quer dizer que o ensino, aqui no sentido mais elementar de instrução, não seja a base desde logo da integração das crianças na sociedade, e portanto eu como professor então não posso deixar de defender a importância do ensino no sentido da instrução. Mas o que nós somos, o que nós compreendemos, as pessoas em que nos tornamos, vão para além disso. Felizmente. E eu diria que temos inúmeros contra-exemplos em relação a essa afirmação. Nós temos países, e tivemos em Portugal também, países em que o sistema de ensino queria traduzir apenas determinada visão acerca da vida, do mundo, e não conseguiram. Portanto, tentaram, por exemplo, as ditaduras tentam apresentar-nos uma visão das coisas muito limitada. E eu, ao dizer isto, e já passo a bola aos meus estimados colegas aqui da mesa, o que eu quero dizer é que há aprendizagens informais que não passam necessariamente pelo ensino formal. E muitas vezes o melhor que nós aprendemos na vida, aprendemos-lo com pessoas, nas nossas relações, desde logo familiares, mas também com os nossos amigos, com a comunidade. E, portanto, felizmente para nós não estamos apenas dependentes desse ensino formal. As aprendizagens informais são indispensáveis e, para terminar, mesmo na escola. Eu não sei se falaremos disso, mas mesmo a escola deve ser cada vez mais um espaço que proporcione naturalmente a aprendizagem formal de conhecimentos, competências. A matemática não muda, realmente. A matemática não muda,
mas o que nós podemos fazer com a matemática, com a engenharia, com o conhecimento, está muito para além da matemática. E muitas vezes o mais interessante está fora das aprendizagens formais. Professor Alfredo, o que é que acha? Acha que é mais fácil o ensino através, por exemplo, da componente artística, por exemplo? Eu acho que... Chega mais perto do microfone. Eu acho que o ensino abre-nos portas. E uma vez as portas abertas, o resto é connosco. Aquilo que nós fazemos, eu diria que é a partir daí que nós depois levantamos voo. E o ensino é importante para nos abrir essas portas. Assim, depois o ser humano faz muitas coisas com aquilo que aprende. E não há, eu diria que não há propriamente, pelo menos não foi encontrada até agora a solução. A inteligência não é forçosamente, não nos faz melhores pessoas. Eu acho que aquilo que nos faz boas pessoas é outra coisa. Infelizmente, como a sociedade não tem uma forma de avaliar, de seriar, a sociedade vai fazendo isso pela inteligência. E, enfim, eu não queria trazer para aqui política, mas o mundo neste momento está numa fase, eu diria, assustadora, e seguramente os eleitos que mandam neste momento no mundo não tiveram uma muito boa educação. É complicado. Enfim, eu acho que o mundo está a caminhar e eu pergunto-me onde é que a educação esteve. Onde é que a educação esteve? Daí eu achar que não é propriamente a instrução, o ensino que nos faz boas pessoas. Era bom que fossem as boas pessoas a governar o mundo. É a tal história, talvez é preciso uma aldeia para educar uma criança, ou seja, se calhar não houve um bom ensino e a tal história entre ensino e educação, não é? Que é um provérbio africano. É preciso uma aldeia para educar uma criança, é o poder exatamente da educação não formal, exato, da educação informal, complementada com a educação formal. Claro. Então eu ia ali agora para o João. João, o que é que faz para ti um bom professor? O que é que tu gostas mais num professor quando te ensina? Podes apanhar esse microfone aí. Eu já tenho. Tens? Sim. Para mim, um bom professor é aquele professor que não ensina apenas a matéria. Por exemplo, um professor de português não ensina só as obras, mas o que tem por trás das obras e ensina a pensar. Acho que o professor tem esse dom de ensinar a pensar, que é a pessoa que eu, por exemplo, passo mais tempo com alguns professores do que com a minha mãe, porque tenho muitas mais horas na escola do que em casa. Então, os professores, educação pública e não pública, é o maior mecanismo de construir pessoas, construir civilizações, e acho que um professor tem que ter essa capacidade de construir, não construir, mas como se fossem peças. Como se fosse peça. Colocar pequenas peças na cabeça das pessoas e elas, a partir da sua visão, criarem um grande esquema e algo grande para elas próprias na sua visão, mas com as pegadas dos professores. Acho que para mim é isso que o professor tem que ter, construir e moldar. O que pode fazer do aluno, ou seja, a pessoa que está a ensinar, é isso? Sim, claro. Eu digo isto no bom sentido, porque da mesma forma que um professor pode moldar no bom sentido, pode fazê-lo no mau sentido também. Pois. Então, passando ali para o José Manero, o desporto tem realmente uma grande importância na escola e eu vejo às vezes, e agora que recentemente fui para a escola pública, eu vejo que os alunos mais espevitados e os mais energéticos nas salas de aula
são aqueles alunos que que se portam melhor nas aulas de educação física. E é incrível ver como as aulas, por exemplo, e o desporto, e essas aprendizagens que eles fazem através do desporto, como são importantes para o aluno se autoequilibrar, digamos assim. O José Maneiro vê isso também nos seus alunos. Assim, eu concordo consigo que, de facto, os alunos que têm mais dificuldades em estar sossegados numa sala de aula são aqueles que na sala de educação física se comportam ou estão mais empenhados nas atividades que são desenvolvidas. Mas eu acho que nós estamos a fazer um crime, entre aspas, que agora parece que vai ser corrigido, que é a educação física está centrada nos anos finais da educação e deverá ser mais centrada nos anos iniciais e menos nos finais. Sobre aquelas frases que lançou, eu se calhar não concordo com nenhuma. Eu consigo amar uma coisa, respeitar uma coisa que não amo. Posso não amar a literatura, mas respeito perfeitamente. Posso não amar a filosofia, mas respeito perfeitamente. Eu acho que, e se aqui o tema é o ensino e a educação vem de casa e das nossas famílias e das sociedades que nos vão educando, e o ensino torna transversal a toda a sociedade a possibilidade de nós interagirmos na sociedade, ocuparmos o nosso espaço na sociedade. É isso que a escola tenta fazer. E o ideal será, concordo com o Alfredo e com o Carlos, através das experiências, das vivências e do ensino informal. Já agora, disse aí que eu era doutorado, mas eu ainda não concluí. Okay. Está quase, mas ainda não está feito. Boa sorte. Muito obrigado. Então, pegando no que disse o José Maneiro, eu vinha agora aqui para as minhas colegas Vera e Dores e perguntava assim: será que precisamos de um modelo de ensino mais atualizado que substitua o foco na memorização por competências mais práticas? Ou seja, na formação profissional, em que nós temos os cursos mais técnicos de esteticista, de auxiliar de saúde, de auxiliar de educação, de desporto, não é? Vera, como é que tu vês, e depois já passa a Dores, como é que tu vês muitas vezes estas pessoas que até às vezes dizemos que fogem do ensino regular, não é? Como é que tu vês logo que esta pessoa tem o perfil indicado para este curso, pelo menos nas tuas entrevistas? Ora, boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra poder vir falar sobre aquilo que eu adoro fazer e estou ligada à educação já há muitos anos, acho que desde sempre, desde que tirei a licenciatura. Efetivamente a formação tem conteúdos diferentes e isso faz com que as pessoas vão com mais vontade e estejam mais empenhados. Sim, porque os conteúdos são mais próximos da realidade. Aliás, há matérias que são feitas em função das atividades práticas, os conteúdos são sempre desenvolvidos muito em função da atividade que vai ser desenvolvida, inclusivamente conteúdos académicos tentam ser aproximados das atividades que o adulto e que o jovem faz, ou poderá vir a fazer, e isso estimula grandemente a formação, pronto, e a continuação do percurso e a aprendizagem de outra forma, pronto. E as pessoas saem muito mais empenhadas e com muito mais vontade, porque depois também tem o carisma prático e o que atrai muito este tipo de pessoas e de formandos. Realmente também tenho experiência na formação profissional e o que às vezes nós vemos é que as pessoas que não conseguiam no ensino formal, quando vão para a formação profissional, ficam muito mais contentes, digamos assim, com o curso que escolhem. Então, e passando para a Dores, também tenho uma pergunta aqui, muito interessante, porque a Dores também tem experiência nas cidades educadoras. E eu ia dizer, Dores, há 89, acho eu, municípios que fazem parte das cidades educadoras. Fala-nos um pouco na importância deste assunto e como é que então a cidade pode educar, não é? Assim como a aldeia educa uma criança, como é que a cidade pode educar? Bom, boa noite. Também eu quero agradecer o convite e este estar aqui conjunto, nomeadamente às pessoas que se dispuseram a vir e
à Rádio Portimão. O tema é muito, muito vasto e eu temo que não possa caber numa noite. Mas sobre as cidades educadoras, o que posso dizer é que o princípio da cidade educadora é aquele de que se foi aos poucos aqui falando, que é preciso muito mais do que um professor, do que um aluno, do que uma escola para garantir a educação. E quando se diz isto no contexto das cidades educadoras, acontece que algumas pessoas ligadas à escola pública por vezes se assustam e pensam, mas estaremos aqui a desvalorizar o papel da escola pública, ou mesmo da escola não pública, como dizia ainda há pouco. Não é de todo desvalorizar a cidade educadora, não desvaloriza e não pode nunca desvalorizar em nenhum aspecto, em nenhum momento, em nenhum ponto a escola, mas surge para dizer que só a escola não chega. Para dizer que o conceito de cidade educadora, para quem não está muito habituado, é um conceito que surgiu no final dos anos 60 do século XX, quando Edgar Furre, ou Furre, depende mas que era um senhor que era filósofo de formação, mas também era político, foi incumbido de fazer um estudo que ficou conhecido como o relatório Aprender a Ser, para averiguar do estado da educação no mundo. E repare-se como era difícil tentar encontrar o estado da educação no mundo inteiro, naquilo que é o planeta, quando, no final dos anos 60, quando de facto estávamos todos em níveis muito diferentes. Mas, no meio daquela tarefa, o relatório chegou à conclusão de que, para além de uma escola, para além de uma família, em primeiro lugar, a primeira unidade educacional seria a família, depois a escola, que tinha que se democratizar, mas haveria uma terceira unidade que era sempre complementar com as duas anteriores, que é a cidade. Nós aprendemos, nós constituímos-nos, construímos-nos, como já aqui alguém disse, construímos-nos, e achei muito interessante, por exemplo, ainda há bocadinho se ter dito, eu passo muito mais tempo com os meus professores do que com a minha mãe, e sabemos que é mesmo assim, e isto remete-nos, mas também podia dizer-se, mas passo também muito mais tempo com alguns dos meus amigos do que com os meus professores. E isto remete-nos para uma dimensão mais larga do que é a educação, em que todos estamos de facto envolvidos e em que todos temos que cooperar e colaborar no sentido de trabalhar para o mesmo objetivo, que é, qual é o objetivo maior? É aquele da convivência humana, porque é aquela grande questão, como é que aprendemos a viver juntos? Já percebemos que não é nada fácil, não é? Viver junto não é assim uma coisa muito fácil. Ainda que gostemos às vezes de pensar que sim, que é bonito. E sim, é bonito, mas isso não quer dizer que seja muito fácil. E, portanto, temos que aprender a viver juntos. E como é que se faz isso? Não se faz isso só, e eu aqui estou à vontade porque gosto imenso da escola, mas não é no papel de professora da escola pública que aqui estou. Essencialmente, gostaria de dizer que parece-me que na escola se tem posto tudo e mais algumas botas, como se costuma dizer. Para a escola remete-se toda a responsabilidade de tudo o que se faz e de tudo o que não se faz e de tudo o que está para fazer. Enquanto continuarmos nesta senda, parece-me que é difícil. O papel dos professores torna-se difícil, o papel dos alunos torna-se difícil, o papel de toda a gestão. E é preciso que mais atores entrem neste processo. Mais uma vez, volto a dizer, sem nunca desvalorizar o papel do professor ou da escola pública, porque não é de todo, é pelo contrário, é para reforçar e perceber que tem que haver uma série de componentes para chegarmos a esse objetivo maior, que é de aquilo que se disse ainda há pouco, de ter pessoas mais capacitadas para esse objetivo de construir comunidades. Então, pegando nisso que disseste, Dores,
Estava aqui a ler uma frase que a Unesco e a União Europeia defendem que uma educação de qualidade no século XXI deve ser uma mistura equilibrada destes 3 tipos, ou seja, formal, escola, não formal, a formação, e informal, que é a experiência, e num conceito que é chamado de aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, estas 3 componentes. Então, pegando nisso e indo aqui para o Cardoso, que ainda não respondeu a nada, eu perguntava assim, José Cardoso, no mercado de trabalho atual, o que é que achas que pesa mais? Um diploma universitário ou as soft skills desenvolvidas em projetos de associativismo, por exemplo? Não sei se está bom assim. Tá? Chega mais perto. Bem, antes de mais, boa noite. Cumprimentar todos os colegas de mesa. Agradecer à Rádio Portimão e à Associação pelo convite, cumprimentar também todo o público que está aqui a assistir e agradecer o convite para estar aqui. De facto, é um gosto estar aqui convosco a falar um bocadinho destes temas, deste tema da educação, que é talvez o tema mais importante das nossas vidas, diria eu, porque é a base de tudo aquilo que nós somos e fazemos ao longo da nossa vida. E pegando, por acaso não estava à espera dessa pergunta, e pegando... Queres pergunta outra vez? Não, de todo, percebi perfeitamente, mas pegando aqui um bocadinho nas intervenções de cada um, e especialmente a última intervenção, acho que é fácil constatar, acho que nós hoje conseguimos perceber que a educação é um processo que dura 24 horas por dia e que tem várias componentes. Se nós pensarmos que passamos mais ou menos 1/3 do nosso dia dentro da escola, outro terço na rua, no espaço público, a viver a cidade, em atividades extracurriculares, a fazer desporto, a fazer atividades culturais, na praia, com os amigos, com a família ao final do dia, e outro terço do dia a dormir. Eu diria que só o tempo que estamos a dormir é que não conta para o processo educativo. E a abrangência de experiências e de vivências que hoje o processo educativo comporta, que o processo de educar uma pessoa comporta, vai muito além daquilo que é a escola, a função da escola, a perspectiva do ensino do ponto de vista curricular e pedagógico e enquanto metodologia, e abrange muitas outras coisas. Portanto, eu diria que hoje, no mundo que nós vivemos, que é um mundo complexo, é um mundo multidisciplinar, polivalente, versátil, onde a agilidade, as relações interpessoais são importantes, a agilidade emocional cognitiva é fundamental, onde o acumular de experiências é fundamental para enfrentar desafios que são novos e uma velocidade cada vez maior, seja pela via das novas tecnologias, seja por via de novas realidades sociais e políticas, seja por via de um conjunto de situações que são colocadas a um jovem ou uma pessoa que está em fase de idade de formação mais jovem, porque ao longo da nossa vida, quer dizer, a nossa linha educativa diria eu, que vai caindo. Não é? Nós temos uma grande apetência educativa ou de educação e de formação na nossa idade mais nova e depois vamos estagnando porque os nossos valores estão formados, o nosso quadro cultural, de conhecimento cultural está formado e chegamos ao longo da vida mais ou menos estabilizados com um quadro de valores que é aquilo que nós adquirimos e já não mudamos tanto e por isso concordo aqui com o professor Alfredo quando dizia que, bem, se olharmos para os líderes políticos mais influentes do mundo, todos eles têm mais de 70 anos, não é nesta idade que vão mudar os valores, portanto aquilo vem de trás. Esses valores vieram de uma experiência de vida acumulada, educativa, formativa, profissional, que manifestamente, obviamente, permite tirar algumas conclusões sobre esse processo. Mas não é nesta idade que se vai efetivamente mudar esse quadro de valores. Hoje, eu acho que um jovem, o grande desafio da escola, e só para fazer aqui o ponto, o grande desafio da escola, naquele terço do dia que estamos na escola, é a escola cada vez mais conseguir tirar, adaptar-se ao que é o aluno, ao que é a pessoa, àquilo que é a sua essência e tirar o melhor dessa pessoa. E não uma perspectiva mais antiga, que era mais antiga e que hoje se tenta modernizar, penso eu, do ponto de vista pedagógico, que é a de meramente passar
informação, passar conteúdos que depois são sujeitos a uma avaliação e essa pessoa é avaliada meramente pela sua capacidade de saber sobre A, B, C ou D, e isso é o grande desafio da escola. Obviamente que, fora dela, todas as competências sociais, seja no desporto, seja na cultura, se nós vivemos numa cidade culturalmente forte, nós vamos ter inputs educativos muito maiores do que uma cidade que não tem oferta cultural. Se nós vivemos numa cidade que tem um conjunto de associações desportivas a formar atletas e a formar pessoas, nós vamos ter inputs educativos muito maiores. Se vivemos numa cidade que tem um espaço público mais cuidado, ambientalmente sustentável, equilibrado, onde há sustentabilidade ambiental, animal, vamos ter inputs educativos muito maiores do que não tivermos. Portanto, essa vivência da segunda metade do dia é fundamental. Para não falar da família, que obviamente já foi aqui dito, que é um pilar fundamental da educação. Agora, aquilo que o jovem faz fora da escola é tão importante como E agora responda à pergunta. Ainda não respondeste. Para o mercado de trabalho, hoje eu diria que um diploma é fundamental, mas hoje é muito valorizado, eu acho que isso é de conhecimento público também, é muito valorizado pelas empresas o background de soft skills, de experiência associativa, se o aluno viajou, se foi para fora do país, se teve experiências, se participou ativamente em alguma associação, se tem atividades, se foi atleta, isso é valorizado, eu acho que sim. Portanto, ambas são importantes, mas eu acho que hoje em dia só um diploma não chega, até porque o mercado de trabalho cada vez mais é mais ágil e o aluno e um jovem que entra no mercado de trabalho, quanto mais amplo for a sua capacidade de se adaptar às profissões que surgem e às necessidades do mercado de trabalho, melhor. Portanto, eu diria que nessa pergunta que me fizeste, eu acho que são igualmente importantes, mas eu diria que um diploma por si só não é o mais importante hoje, mas é importante também. Ok, já volto a ti, porque agora tenho aqui uma pergunta para os professores, que é uma coisa importante de perceber, não é? Porque foi aprovada uma nova lei e esta lei não abona muito a favor da carreira docente. E gostava que vocês me pudessem dizer, a nós, a todos, como é que podemos reverter esta falta de atratividade da carreira docente e a previsão de escassez de professores em todas as disciplinas até 2031? Como é que poderíamos tornar a profissão mais atrativa? Ou seja, toda aquela carga... Será que é possível diminuir a carga burocrática e concentrar mais, se calhar, a qualidade no ensino? Porque eu acho que, e agora estando na profissão, percebo muito melhor a posição do professor, como é difícil, porque é realmente muita carga burocrática. Alfredo, José ou café? Quem quer responder? O papel do professor, eu normalmente costumo dizer aos meus alunos, costumo perguntar-lhes qual a diferença entre uma coisa fácil e uma coisa difícil. E depois dou-lhes a minha definição. E, para mim, fácil é tudo aquilo que eu sei fazer. Difícil é tudo aquilo que eu não sei fazer. Por mais difícil que seja, eu sei fazer, eu tornei o difícil fácil. E o ensino e o papel do professor, eu diria que está em tornar para os alunos o difícil fácil. E é esse percurso que poderemos chamar ensino, que poderemos chamar educação, é um percurso que é feito, é um percurso pessoal, mas é um percurso que é feito com ajuda. Há tempos a pensar, enfim, a minha formação é também de francês, e a pensar no ensino e no ensinar e aprender. Os franceses têm um verbo que nós também temos, mas utilizamos numa outra acessão. Nós, enfim, para um professor, para alguém que saiba, nós dizemos ou pedimos ensina-me. Os franceses dizem aprende-me. O que significa que apprends-moi é coloca-te no meu lugar, coloca-te no lugar de não saber e
diz-me como se faz, ensina-me a partir daí, ou melhor, aprende-me. É mais justa, talvez, a palavra, não é? Exato, mas é uma palavra que eu acho que é utilizada numa acessão que corresponde mais ao ato de ensinar ou àquilo que o aluno quer, que lhe seja mostrado o caminho. E respondendo à pergunta, provavelmente tu achas que... eu perdi-me e não respondi à não faz pergunta. Não faz mal, mas também foi super interessante. Porque aqui também podemos intervir. Quem quiser falar pode pegar no microfone e falar, ok? O que eu estava a perguntar... Diz. O microfone está sempre aberto. Exato. Sim, é uma conversa, por isso toda a gente pode interromper, não há problema. Estamos assim a ser muito educados, mas podemos interpelar-nos. Mas a pergunta era, Alfredo, como é que nós podemos fazer esta profissão mais atrativa? Ou seja, vai haver tanta falta de professores. Aliás, eu fui agora porque havia essa falta e senti um pouco... E por que não? Porque eu pensava sempre que não era... Se calhar era uma profissão um pouco difícil para mim. Estou a gostar. Pronto. A falta de professores é cíclica. Ou pelo menos a partir da democratização da escola, do ensino, a falta de professores tem sido cíclica. Quando eu entrei no ensino, a média de idades da escola onde eu estava era de cerca de 27 anos. A média. Tínhamos um colega que tinha 18 anos, que tinha a Alliance Française, foi colocado na escola para dar francês, mas não havia turmas de francês, era do grupo de português-francês e ele, com o 11º ano, estava a dar português. Eu dizia, a média de idades era de 27 anos. Neste momento, enfim, penso que dentro de alguns anos a média de idades irá baixar muito. Eu não sei se chegará aos 27, 28 anos, mas é provável que sim. Pois. Mas cíclica porque terminam o ciclo de... Sim, termina um ciclo. Houve uma altura em que era extremamente difícil entrar no ensino, os quadros estavam cheios. Pois. E as pessoas, com os quadros cheios, as pessoas, enfim, envelheceram com o tempo e começaram a reformar-se todas na mesma altura, ou em 10 anos há uma revolução, porque a grande maioria dos professores atinge a idade da reforma. Eu não sei se haverá solução, porque aquilo que vai acontecer agora, dentro de 30, 40 anos, vai voltar a acontecer, se não se encontrarem soluções. Penso que formar professores em umas semanas ou 11 meses, e eu já ouvi falar disso, enfim, recentemente, penso que não será seguramente a solução. Exato. A inteligência artificial, penso que também não será a solução, porque o professor é sobretudo relação. Há muitos anos, há 30, 40 anos, o professor era o detentor do saber. Neste momento o professor não é o detentor do saber, poderá ser o detentor do processo, mas a inteligência artificial, o Dr. Google, sabe mais que o professor. Pois. Mas como gerir essa informação, aí provavelmente é o professor que ensina. Exato. Manel, devias dizer alguma coisa? Eu ia dizer que a atratividade da carreira docente não vem de ser fácil ou ser difícil ser professor, não vem do facto de nós termos que lidar com alunos que alguns têm menos ou mais educação, vem mais da forma como a sociedade olha para um professor. Eu já tive pessoas que conhecia que me disseram que não sabe fazer mais nada, ou é polícia ou é professor. Eu diria, mas sabes a loucura que estás a dizer? Exato. Então, o professor é alguém que tenta ensinar algo a alguém. E nos últimos anos, e não foi ciclicamente, foi mais ou menos em 2008, houve um ataque à carreira dos professores. Mudaram-lhes o estatuto. E então disseram à população inteira que o professor pode ser menos bem tratado. Podemos alterar a forma como os contratamos,
a forma como lidamos com ele. E a partir daí, a sociedade achou que se poderia facilmente atacar um professor. Eu gosto de ser professor, gosto muito de ser professor. Não sou professor na Poeta António Leixo desde 96. De 96 comecei a dar aulas, fui na Câmara Municipal da Maia, já estive nos Açores, já estive em Alcácer do Sal, e o primeiro ano em que dei aulas a seguir a concluir a licenciatura foi aqui ao lado, no Parchal. E gostei muito de ser professor no Parchal, foi uma experiência muito boa. De facto, a média de idades era muito menor, como diz aqui o Alfredo, porque também os professores se reformavam aos 58, reformavam-se os professores. E, de facto, é cada vez mais difícil um professor se manter em atividade até aos 67 anos. Penso que é a idade da reforma agora. Penso eu. Eu nem penso muito nisso. Estou agora a entrar dos 50, ainda não penso nisso. Como é que estarei aos 67? Mas, de facto, considero que não é difícil, não vai haver falta de professores, vai haver falta de pessoas que queiram ser professores. E os meus colegas de curso, não digo uma maioria, mas quase metade, não são professores. Fazem outras coisas. E porquê é que é tão difícil captar professores para alguns locais? É porque as escolas de formação de professores não se distribuem equilibradamente pelo território. Aqui no Algarve há muito menos escolas a formar professores do que há, por exemplo, no Norte ou em Lisboa. E, portanto, aqui é mais difícil eles virem porque não têm que pagar uma casa aqui. Pois só isso é complicado. E essa pergunta já vai aqui. Só também. isso é muito complicado para um professor vir pagar para trabalhar. Então, pegando na tua frase, eu vou dizer assim: José Cardoso, o que é que Portimão pode fazer para ajudar os professores que não têm em casa? Isto porque, e o meu colega, o Paulo, já me vai ajudar, acho que em Oeiras a Câmara começou a fazer um género de residências para os professores. Será que os municípios não poderiam ter uma ideia espetacular de ajudar os professores a se estabelecerem no Algarve? Porque realmente muitos colegas não conseguem casa ou só conseguem até junho. O que é que tu achas? Bom, eu antes de mais queria só dizer aqui uma coisa no seguimento aqui do que o Paulo, não é? Maneiro. José, desculpe. O professor José Maneiro disse e do que o professor Alfredo disse, que é: eu acho que a educação cumpre o seu papel, a educação, e não estou a dizer a escola, estou a dizer a educação, o sistema educativo, o ecossistema educativo, a cidade educadora, podemos chamar, o ecossistema educativo cumpre o seu papel quando um aluno que tem como vocação ser professor e que tem uma média de 18, 17, segue a formação de professor e não vai para a engenharia ou para a medicina, porque é isso que a escola faz e a sociedade faz. A sociedade diz a esse aluno que ele é um bom aluno e no âmbito dos padrões sociais ele deve ser engenheiro ou médico ou qualquer coisa desse género. A escola diz-lhe o mesmo, porque como ele tem boas notas, e também interessa à escola colocar alunos, se calhar, nas boas universidades de medicina, ajudam a encaminhá-lo para isto. Mas muitas vezes, se calhar, esse aluno quer ser professor ou quer ser uma profissão que não exige uma média tão alta para entrar, hoje, nos dias de hoje, mas ninguém o ajudou a perceber que a sua vocação era ser professor. Eu queria só deixar esta nota, que eu acho que isto é muito importante. Eu acho que a escola tem esta dificuldade. A escola, o ecossistema de ensino tem esta dificuldade. Tirar o melhor de cada um e potenciar este caminho, mesmo até formativo de futuro, para um jovem. A seguir ao ensino obrigatório, especialmente, eu acho que isto é particularmente difícil. Há muitos jovens que sabem o que querem fazer e sabem desde pequeninos, têm um sonho, têm uma vocação e é aquilo, e seguem aquele caminho, mas há muitos que não sabem. E mesmo os bons alunos, os maus têm um problema, às vezes, não ter as médias que precisam para entrar nos cursos que eventualmente quereriam. E aí o ensino profissional podia ajudar, colmatando aqui numa perspectiva de uma especialização mais adequada àquilo que são as competências do aluno. Mas mesmo os bons alunos têm esta dificuldade.
muitas vezes a sua vocação está noutro sítio, mas por terem uma média mais alta, têm um leque tão grande de opções que depois perdem-se e não tiveram esse acompanhamento e não conseguem. E depois não temos um bom aluno que foi para a universidade estudar uma coisa que não gosta, porque a média era alta, porque tem mais saída e não vai ser um bom profissional. Só deixar esta reflexão. Sim, mas às vezes isto também tem a ver até com o núcleo familiar, não é? Certo, há uma expectativa dos pais. O ecossistema educativo Exato. começa na família também, Começa mas a escola aí. também faz isso. Isto não é uma crítica, obviamente, eu sei que isto é difícil para todos, Sim. desde a família para o próprio sistema escolar, educativo, isto é difícil, mas eu acho que este é o desafio. Sobre o município, e peço desculpa esta à parte, bom, sobre o município, como é que o município pode ajudar os professores? Eu antes de falar daquilo que o município faz, ou do que é o papel do município na parte da educação, sobre esse aspecto em particular, posso dizer que em 2020, 2021 ou 2022, o Ministério da Educação comprou casas em Portimão, fez uma cerimónia pública na Câmara Municipal, comprou casas aqui e supostamente essas casas eram para atribuir a professores. Eu hoje não sei quantas pessoas é que estão nessas casas a residir, mas são vários apartamentos em Portimão, numa zona bastante até nobre da cidade, e essa oferta existe. E eu acho que se formos ao site onde os professores têm a hipótese de verificar onde é que tem alojamento, uma das poucas cidades que aparece é Portimão. Obviamente que isto não chega, claro que não chega. O problema da habitação é um problema transversal. É um problema que torna o Algarve uma região menos competitiva, apesar do país e da Europa terem este problema, mas ainda há pouco tempo víamos dados que diziam que comprar casa no Algarve é onde o esforço que é solicitado às famílias é maior. Comprar e arrendar. E o arrendamento ainda era pior, ou seja, ainda se agravava mais, porque não havia oferta de arrendamento. Isto é uma coisa completamente avassaladora, porque isto cria problemas de funcionamento da própria administração pública, porque nós não conseguimos ter médicos cá, não conseguimos ter profissionais de segurança cá, não conseguimos ter professores cá, portanto, isto é um problema estrutural. Sobre isso, o município, neste momento, está previsto, está neste momento a construir, em parceria com uma entidade privada, um conjunto de apartamentos a custos controlados na cidade, são 221, dos quais vai ficar com 25, e uma parte desses apartamentos vão ser também disponibilizados para professores. Agora, fazer residências para professores é algo que certamente tem que estar, ou pelo menos dar algum apoio à fixação de professores, é algo que certamente terá que estar na mente dos municípios no âmbito daquilo que são as suas competências, não sendo essa uma competência direta dos municípios. É isso que eu queria dizer. Okay. Porque ainda agora tínhamos essa discussão com a Universidade do Algarve no âmbito do futuro campus. Porque, de facto, estávamos a falar com a Universidade do Algarve e a Universidade do Algarve dizia-nos assim: bem, mas quando construímos o edifício em Portimão do futuro campus do Barlavento, que é um campus que vai servir o Barlavento Algarvio, vai ser importante ter oferta habitacional para fixar novos professores aqui. E eu não tenho dúvidas disso. E estamos a falar em ensino superior, onde a precariedade também do ensino, não sei se é maior, eu diria que até deve ser maior do que no ensino obrigatório, porque no ensino obrigatório, apesar de tudo, a maioria das pessoas são pessoas com vínculo, estão nos quadros, diria eu, não faço ideia, mas acho que sim. Estão nos quadros da função pública, têm vínculo, têm uma carreira. Certamente, neste momento, tenho a certeza absoluta que não ganham o suficiente para arrendar uma casa no Algarve, mas a questão neste momento é que ninguém ganha o suficiente para arrendar uma casa no Algarve, ou quase ninguém. Pronto, esse é um tema. Depois, e outros, diz. Força. Ia-te dizer, outro problema também é, realmente, aumentou muito a população estudantil e as escolas não aumentaram, não é? Ou seja, diz. O país tem um problema que se chama níveis de administração. O país tem um governo, tem um nível de administração que é o governo, e depois tem os municípios. E isto cria, e depois não tem aqui um nível de administração intermédio com financiamento adequado, que faça a gestão adequada de um conjunto de competências do Estado, entre elas a educação. Não é a CCDR que vai fazer isso, não é a DGEST que vai fazer isso do ponto de vista do financiamento adequado. E o que é que acontece? E o que é que aconteceu? Foi sendo feito um processo de descentralização de competências do Estado Central para os municípios, começou mais ou menos no final da década de 80, que teve ali uma descentralização maior em 2009 e culminou com uma grande descentralização em 2020.
E hoje em dia, para se ter uma noção, os municípios são responsáveis por praticamente tudo, menos pela questão da área pedagógica, portanto, tudo o que tem a ver com a administração pedagógica, as curriculares das escolas e a contratação de professores e a gestão dos professores, que também não é uma competência do município. Portanto, a contratação de professores e a parte pedagógica curricular é uma competência do Ministério da Educação. Tudo o resto, praticamente, hoje até o ensino obrigatório, é uma competência do município. Os municípios têm que gerir todos os equipamentos escolares nos vários níveis de ensino, desde a manutenção até à construção de novas escolas. Em 2020, uma das grandes transferências que passou foi o ensino secundário, tanto a nível das infraestruturas como do pessoal não docente, foi tudo transferido para a gestão dos municípios. Começou com o ensino pré-escolar, depois passou para o básico e progressivamente foi sendo transferida a gestão dos equipamentos escolares e acima de tudo, do pessoal não docente. Em Portimão, o município tem entre 500 a 600 pessoas nas escolas, desde auxiliares de ação educativa, psicólogos, porteiros, animadores, cozinheiros, e discutimos muitas vezes a questão dos rácios, que é um tema, e das pessoas que estão nas escolas, mas também gera os equipamentos, gera os transportes, gera as atividades extracurriculares, gera a alimentação, ou pelo menos recebe verba do Estado Central para depois protocolar com os agrupamentos escolares essas competências que tem que administrar. Gera praticamente tudo, menos tudo o que tem a ver com conteúdos pedagógicos e com a contratação de professores. Só para terem uma noção, por exemplo, em 2025 o município de Portimão, para estas competências todas, e vou excluir daqui os salários do pessoal não docente, para estas competências todas, desde a manutenção de todas as escolas, do parque escolar, da alimentação, transportes, atividades extracurriculares, todas estas áreas da administração, o município recebeu cerca de 2,5 milhões do Estado. O ano passado pôs nas escolas cerca de 4,5 milhões. Este ano prepara-se para pôr mais de 6. Mas também houve dinheiro do PRR. Não, isto não é dinheiro do PRR, isto é dinheiro do Orçamento de Estado. Aqui estamos a falar de funcionamento escolar. Okay. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que... Bem, nós, neste momento, vamos fazer uma pequena pausa, porque temos o sinal horário, os compromissos publicitários. Dentro de 5, 10 minutos, estamos de volta. Portanto, levante-se, passeie e volte depressa, que nós cá estaremos. As palavras ali com o José Cardoso. Com o José. Força, José. Obrigado. Só para concluir o raciocínio e dar aqui o espaço também a todos, este processo de descentralização, o que eu queria dar-vos a dimensão daquilo que foi colocado nos ombros dos municípios e que tem que ser colmatado com recursos próprios do próprio município em termos de orçamento municipal. Porque, reparem, só o parque escolar que foi recebido pela Câmara Municipal, estamos a falar de quase 40 escolas, 5 agrupamentos, a dimensão do parque escolar é grande. Se olharmos para as escolas como a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, que veio sem uma intervenção de fundo com quase 40 anos de idade, e depois olhando para as verbas que são transferidas para a manutenção, hoje o município, entre manutenção escolar, entre transportes, entre complemento à componente de alimentação, entre componente ao complemento das atividades de enriquecimento curricular, entre bolsas de estudo, entre outras coisas, se calhar do orçamento municipal saem cerca de 5 milhões de euros que não têm cobertura daquilo que são as receitas ou as transferências do Orçamento de Estado para os municípios. Isto é um custo muito grande para os ombros do município, que eu acho que acho que a própria comunidade não tem noção de que, de facto, que isto é um custo e sai dos impostos de nós, porque são os nossos impostos que financiam o orçamento municipal. Por isso, dizer que a questão dos professores, obviamente que eu acho que sim. Eu dizia aqui o professor Alfredo, e bem, isto tem que se resolver também, valorizando a carreira dos professores, sem dúvida que sim. Eu acho que tem que se resolver o problema da função pública como um todo. As carreiras da função pública têm que ser valorizadas para termos um país mais eficiente. A dos professores não é exceção e se calhar está à cabeça. Eu juntava os professores e os profissionais de saúde à cabeça deste sistema que tem que ser valorizado pelas funções óbvias e pela importância óbvia, mas a segurança também, outras áreas da administração também, porque tudo o resto, de facto, e o professor Alfredo dizia isso aqui informalmente, podem ser paliativos e não é com programas de apoio à habitação só que se resolve o problema. Nós temos que estruturalmente resolver os problemas do país.
Ok, obrigada. Eu estava ali a ver o João muito calado, o João, e estava-me a lembrar, João, tu tens assim memórias, por exemplo, da escola no Brasil? Vieste lá com 8 anos, tens memórias? Tenho algumas memórias, sim. E consegues fazer assim paralelismos, a escola no Brasil, a escola em Portugal, como é que são, como é que se assemelham? Porque a pergunta seria, o que é que tu melhorarias aqui na escola? Como é que tu fazias com que a escola ficasse melhor? O que é que achas que faz falta? Como tens 2 componentes culturais, ia lançar-te esse desafio. Primeiro de tudo, eu andei, a minha família é católica e andei sempre em colégios privados católicos, ou seja, era muito restrito, tudo era muito restrito. Eu lembro que a primeira coisa que fazíamos na escola era, tínhamos que rezar e cantar o hino nacional, que eu lembro-me, com a bandeira, e eram todos os dias, e na hora da refeição a mesma coisa. Na altura eu tinha 8 anos, mas algo que me fez... uma grande diferença que eu percebi quando cheguei a Portugal é que eu achei o ensino português muito mais profundo. Eu lembro que eu fiz uma prova de 3º ano para ver se eu tinha equivalência para ir para o 4º ano, e mais de metade das coisas eu não sabia. Por exemplo, as árvores e as folhas caducas, nós não damos isso no Brasil, e há muitas coisas que nós não damos. Não sei se é pelo currículo da minha escola, não sei, mas chumbei no teste, não passei. Havia algumas coisas que eram idênticas, como a matemática, mas de resto o português é muito diferente, muitíssimo diferente. E algo para melhorar na escola que eu acho que no Brasil tinha, eu acho que não sei dar essa resposta, porque vim para cá com 8 anos e sinto que o ensino português público, que é o que eu frequento, tem muitas coisas que não tive no Brasil e que os jovens brasileiros não têm, especialmente não em si o ensino, mas as atividades extracurriculares. É algo que no Brasil é quase que impensável. É muito difícil um jovem ter acesso, por exemplo, ao teatro ou ao desporto. Eu acredito que, vou dar o exemplo da arte, que é o que eu mais estou presente, é muito elitizado no Brasil, e acho que em Portugal ainda existe essa elitização, mas acho que, de certa forma, desconstruímos um pouco essas barreiras que existem entre a arte e a sociedade. Mas estou a falar da arte, mas, por exemplo, falo do desporto. Eu lembro-me que quis fazer judo quando tinha 7 anos, e era muito complicado, porque existia só... eu nasci na capital de Minas Gerais, e era muito complicado porque existiam poucas aulas, poucos sítios onde existiam aulas de judo ou outras artes marciais, e as que existiam não eram públicas e o preço era muito elevado. Então acho que em Portugal é muito mais fácil o acesso do jovem a qualquer coisa que seja. Então acredito que, não tenho uma resposta. Talvez exista uma resposta, mas eu não a tenho, porque também vim muito cedo e não tenho essa ideia formada. Obrigada. E o professor Café está tão calado? Não quer dizer o que é que falta nas nossas escolas? Já que é um homem tão experiente no ensino, o que é que nos faz falta, professor? Há formas tão simpáticas de chamar velha uma pessoa, e esta é seguramente uma delas. Experiente. Não tenho problema com isso. Muito obrigado, Ana Marta. É o seguinte, portanto, a pergunta é a pergunta do $1 milhão, não é? Muito bem. E eu agora tenho que adotar aqui um tom para responder ao desafio que me foi colocado por pessoas ilustres do público. E então eu vou fazer aqui uma coisa um bocado... Não é um pensamento portanto, estruturado, é mais brainstorming. Ok. A primeira coisa, a pergunta é mais ou menos dizer assim:
Se tu fosse o Ministro da Educação, o que é que tu fazias para resolver o problema dos professores? É mais ou menos isso, não é? Sim. Ok, eu digo-vos com toda a clareza. Primeira coisa que eu fazia, se fosse Ministro da Educação, era apresentar a demissão no dia seguinte. E eu digo-vos isto por várias razões, e então vou apresentá-las em modo brainstorming. São tantas as razões que explicam, nunca há uma só razão para isto. Fala-se na questão aqui há muitos anos que havia mais professores e não sei o que. Pois havia, mas também o mercado de trabalho era muito menos atrativo e as pessoas tiravam um curso superior e o ensino era uma possibilidade. Felizmente, os jovens que saem agora dos cursos superiores têm mais ofertas, não quer dizer que desvalorizem o ensino, mas têm mais ofertas. Isso explica logo, afasta logo um conjunto enorme de potenciais, portanto, candidatos. Depois, em segundo lugar, os professores têm sido muito maltratados por sucessivos governos. E os alunos, os jovens, que depois seriam eles que se candidatariam a cursos de via de ensino, têm uma experiência muitas vezes dolorosa, não é? Mas ninguém fica bem na fotografia. Eu tenho aqui, eu sou vereador, e eu sei que a Câmara de Portimão tem feito muita coisa e quer fazer muita coisa para isso. Mas reparem bem, o exemplo que foi apresentado aqui é o do Silvério Isaltino de Moraes, que faz aqueles vídeos extraordinários a dizer: nós temos uma residência para professores. E que eu até acho muita piada ao Presidente da Câmara de Oeiras, mas se tivesse que ele dizer assim: Sala, mas como é que a existência de residências resolve o problema de fixar professores? É aplicar a lógica da residência universitária, que é, por definição, temporária, não é? Aos professores. Não, o que as autarquias precisam não é de ter locais onde os professores fiquem quando estão de passagem. O que têm de fazer é tornar o seu território atrativo para eles quererem vir e ficar cá. E também não está completamente bem na fotografia os cidadãos. Eu vou dar-vos um exemplo. Eu, quando vim aqui para Portimão, já há 30 anos, ou qualquer coisa assim, eu sofri na pele o que os professores sofrem muito, que é o não reconhecimento da importância que têm pelas pessoas da cidade. E que não tem problema nenhum em dizer ao professor: olha, vai sair, o senhor vai sair porque eu tenho que arrendar a casa, que eu ganho muito mais dinheiro. Não há nada, quer dizer, eu não estou a criticar isso. O que eu estou a dizer é uma coisa. Porque se uma cidade não tem a percepção de que precisa de tratar melhor os profissionais de que precisa, sejam professores, tanto profissionais de saúde ou tudo isso, está a criar, ou ajudar a criar, objetivamente, uma situação que leva a que as pessoas não queiram vir para cá. É tão simples quanto isto. Portanto, há aqui um conjunto de fatores. E depois é o governo. Os governos, os sucessivos governos, continuar a exigir uma coisa que foi uma imposição académica, que eu acho que é desmesurada, é exagerada, de não sei quantos anos, para se aprender a ser professor. É preciso ter um mestrado em Ciências da Educação. Não, é preciso saber coisas importantes sobre a ciência da educação. Não é preciso andar 3 anos a fazer isto. Portanto, primeira coisa. Segundo, temos que romper com este paradigma, inspirado, suponho eu, nos militares, que é os professores que começam têm ordenados absolutamente miseráveis, e estamos a falar desses, estamos a falar dos que começam, não é? E com aquela a compensação de que deixa lá, depois quando lá chegares... Não, isto, eu sempre defendi isto, e os meus colegas que são mais velhos não gostam nada de me ouvir dizer isto, mas eu sempre defendi que a diferença entre o início da carreira e o fim da carreira devia ser muito menor.
Ok. Ou seja, nós temos que dizer aos professores novos que têm um conjunto de condições, venham para cá, vão começar a ganhar muito mais do que aquilo que aqui há uns anos ganhava quem começava. E essas são algumas eu tenho aqui um título de uma notícia que eu li no Público que achei muito interessante, que é: temos na educação um sistema soviético de planeamento central que foi experimentado na URSS para produzir pão e não funcionou. Isto é basicamente um senhor que lidera um projeto em Lisboa, que é o projeto Tumo, e eles ganharam um prémio mundial com o projeto, que é um projeto que tem monitores e os alunos vão fazer música, vão fazer teatro, têm monitores que são pagos por dinheiros, alguns camarários e outros de fundos, e não é reconhecido em Portugal. E ele diz que realmente o sistema de ensino que está desatualizado porque foi baseado num sistema, lá está, para produzir pão. Eu não sei se sabiam disto, eu fiquei perplexa com a notícia e queria então perguntar-vos, será que o nosso sistema educativo ou o sistema de ensino deveria mudar, digamos, ter mais esta componente que estávamos a falar há pouco do informal, ter mais atividades em que eles pudéssemos incluir as crianças que não conseguem realmente estar numa sala a debitar matéria? Será que... José, estou-te a ver com o microfone. Sim. Estava a querer participar porque está a comparar o RSS com um país infamamente pequeno como Portugal. E num país infamamente pequeno como Portugal, acho que sim, estar centralizado é uma forma de ser homogéneo o ensino em todo o território. Eu acho que isso, estar centralizado não é mau. Agora, para virem professores para as zonas mais limítrofes e professores, médicos, forças de segurança, quaisquer funcionários da administração pública, têm todos a mesma problemática neste momento, que é uma habitação. Colocá-los numa residência não é mau. Eu partilhei casa até aos 30 anos, sou professor de uma escola com contrato a tempo inteiro desde os 23 anos, vivi 7 anos com colegas de casa. Até era divertido, tenho-lhe a dizer. E, portanto, se eu vou para uma cidade nova, estar com um médico, um polícia, um funcionário do tribunal, não me é completamente... Agora, com 35, com 40, com 50, já é mais incómodo. A pessoa quer a sua independência. Portanto, haver uma residência para funcionários novos que estão de passagem, por exemplo, há uma professora que mete licença de maternidade, está 6 meses fora da escola, é preciso um professor por 6 meses só. E esse professor não aparece porque ninguém veio trabalhar 6 meses, deixa a sua família, mas um jovem que tenha uma casa, uma residência, pode vir 6 meses, acumula tempo de serviço. É muito fácil. Eu vou só interromper aqui o Manero para fazer uma pergunta. Por exemplo, uma escola que queira contratar alguém com meio horário consegue pagar a deslocação até cá? Não, a escola não paga. Não, o professor. O salário dá para pagar a deslocação. Se alguém vier de Lisboa, vem de comboio e é barato. Para meio horário? A deslocação não consegue pagar é a habitação. Quer dizer, meio horário não dá sequer para passar aqui o fim de semana. Sim, não dá. É difícil. Não é fácil. Uma das coisas que me disseram quando fui para a professora de substituição foi: ainda bem que és de Portimão. Ou seja, porque os miúdos ficavam sem solução e há muitas faltas de professores de substituição, miúdos que não têm português durante o ano todo, ou matemática, ou etc., porque não há professores de substituição. O ano todo é complicado ficarem sem professor. Eles ficam sem professor porque o professor adoece. Sim. E enquanto ele está doente, ninguém o vem substituir. Dores e Vera, o que é que vocês dizem? O que é que vocês podem adicionar aqui? Como é que poderíamos ajudar aqui com a componente informal ou não formal? Será que podíamos adicionar aqui mais pimenta? Ora, o meu conhecimento é sobretudo numa área de formação, uma área um bocadinho menos formal e vejo os resultados, né? Os alunos adoram a parte prática. Os resultados são diferentes. Normalmente os alunos chegam à formação porque já estão cansados da escola, do sistema ensino, dos colegas,
e é uma área muito mais prática e cativa muito mais os alunos. Quase que nem se consegue comparar com o ensino, porque é muito diferente, apesar que nós trabalhamos com professores, os professores dão a formação dita escolar, mas trabalhamos muito com profissionais que estão na atividade no IFP. No IFP. E são formadores que são profissionais e estão a dar formação na profissão. Eu diria até com conhecimento. Mas é só para maiores de idade? Não, aprendizagem. Não, temos cursos profissionais que são os de aprendizagem a partir dos 15 anos, a partir do 9º ano até o 12º, e temos muita formação, temos com muitos jovens, alguns por opção, outros porque, entretanto, decidiram. Eu diria até que aí o problema, não é bem problema, mas aí o desafio até é outro. Eles gostam muito da parte prática e às vezes a componente de escrita e de... Essa é mais complicada, pelo menos da minha parte. Sim, e principalmente, pronto, depois tem uma componente de estágio, não é? Muitos deles, a parte teórica é um bocadinho mais chata porque já estão cansados e preferem a componente prática. A componente prática é sempre muito mais atrativa e depois o estágio, então, muito mais ainda, porque eles até que conseguem ser excelentes, às vezes alguns tiram 20 e 18 no estágio e na parte teórica têm mais dificuldade. Portanto, depois há ali um conjunto de fatores que conseguem, no conjunto, que o aluno chegue ao fim com sucesso e que se sinta realizado naquilo que está a fazer e consiga aprender com gosto. Não serão todos, mas pronto, uma grande percentagem conseguem terminar com sucesso. Portanto, aqueles que ficam acabam por terminar com sucesso e depois tem o estágio que também ajuda muito a integração no mercado de trabalho. E aqui a Dores, que também está tão caladinha. Na Universidade Sénior, ensinas mais ou aprendes mais? Na Universidade Sénior, eu estou a fazer uma colaboração com o ICP, o Instituto de Cultura de Portimão. A Universidade Sénior é apenas este ano. É a minha primeira vez e sei que há professores que estão há longos anos, assim como a direção. É um trabalho que eu descobri com que me encontrei e que me surpreendeu verdadeiramente pelo lado positivo aqui em Portimão. Acho que, não sei se todos os portimonenses têm a noção do que ali se passa, eu não tinha, e fiquei muito surpreendida, porque a questão não é aprender ou ensinar, eu não sinto que estou ali a ensinar nada, mas sinto que lá se passam coisas verdadeiramente interessantes. Não sei responder se ensino mais ou se aprendo mais. Sei que troco muita coisa com as pessoas que ali estão, que recebo e que dou. Aliás, uma das pessoas que faz parte da direção da Universidade Sénior, quando eu a vi pela primeira vez, ou me foi apresentada, estávamos a falar do que é que eu iria fazer e essa pessoa disse-me que a questão é dar. E eu achei aquilo muito interessante. E foi aí, hoje, depois destes meses de colaboração, constato que é exatamente isso que ali se faz. Dá-se muito. E quem dá são os professores e são também... Quer dizer, professores, eu até com as pessoas que ali estou, nem gosto muito de me auto-intitular professora. Somos pessoas que, com saberes diferentes, trocam coisas que têm em função de objetivos comuns. Os objetivos comuns é justamente perceber um pouco melhor a cidade que habitamos, neste caso Portimão, a cidade educadora de Portimão, porque a disciplina que me enquadra este encontro é uma disciplina que se chama Cidade Educadora e Cidadania, e neste contexto, como podem perceber pelo nome, é muito fácil trocar coisas. E em cada uma daquelas pessoas eu descubro sempre um manancial, um património de histórias, de saberes diferentes, muito diferentes uns dos outros, pelos quais tenho um verdadeiro apreço e só me posso inclinar no sentido de ser muito humilde e dizer que troco com eles muitas coisas. Tem sido uma experiência fabulosa e quero dizer que para mim é um exercício de aplicação prática do conceito de cidade educadora. Ainda, deixa-me só dizer uma coisa, Ana Marta. Tenho um colega meu que trabalha no contexto da cidade educadora, quer dizer, trabalha lateralmente, não só, mas toca este campo já há muitos anos. E no outro dia dizia-me, mas eu nunca percebi o que é isto da cidade educadora.
E eu disse-lhe, olha, eu acho que não és nem pouco mais... Aí ele acrescentou, mas isto deve ser um problema meu. E eu disse-lhe, não é um problema só teu. Infelizmente, muita gente, incluindo os que trabalham com o conceito, não sabem do que é que se trata. E quando falamos de cidade educadora, é aquela coisa, eu lembro, uma cidade educadora é aquela onde tem muitas escolas, não é? É aquela onde a Câmara dá muito dinheiro para as escolas, não é? Ou a cidade educadora é... E, de facto, é um conceito que está muito pouco trabalhado no sentido de... gostei quando o professor Café disse, o cidadão, ainda há pouco disse, o cidadão não fica lá muito bem na fotografia. E eu achei curioso, porque o trabalho da cidade educadora é o trabalho dos políticos, é o trabalho dos professores, é o trabalho dos cidadãos, principalmente. E eu aqui sinto-me como cidadã. E quando estou na Universidade Sénior, sinto-me muito cidadã. E sinto que aqueles que estão ali são meus pares, cidadãos, pares meus. E é por isso que eu gosto verdadeiramente de fazer aquele trabalho. Devo dizer, aqui à parte, que todas as pessoas que ali estão fazem-no num regime de voluntariado, mas é verdadeiramente gratificante. Só para dizer que o conceito de cidade educadora, Marta, se me permites, eu acho que merecia um programa só para a cidade educadora. Porque há muito para explicar sobre isso, e penso que o senhor vereador, que é responsável por esta pasta na Câmara, eu até gostaria de lhe perguntar, acha que os cidadãos de Portimão sabem o que é a cidade educadora, sabendo que Portimão é uma cidade educadora há quantos anos? Há cerca de 20 e qualquer coisa, se não me engano, não é verdade? Eu vou remeter essa resposta para as declarações do professor Café. Isso quer dizer que eu não? Professor Café, esse desafio. Ok. Pois, mas isto evidencia bem. É que nós temos pouca familiaridade, para não dizer pouco conhecimento, pouco contacto, pouco conhecimento do que é uma cidade educadora. Por isso é que eu, Marta, te digo, porque eu acho que o problema dos professores não é de sumenos importância e tem que ser discutido e tem espaços próprios. Este é um problema que é conexo, quer dizer... Cidadão, talvez. Não é possível meter tudo no mesmo saco. Mas a cidade educadora é, de facto, um desafio para todos. Então agora nós vamos ter um espaço de cidadania em que vamos ter abertura ao público para nos fazerem questões. E vamos começar com a nossa querida Lucinda. Boa noite a todos. Queria realmente parabenizar o painel. São pessoas extremamente bonitas, inovadoras, bonitas, inteligentes. Só que estão, eu diria, os professores que aqui estão acima da média no sentido da inovação, pelo que eu vi do vosso currículo. E o que eu pergunto, eu acho que a Marta já perguntou, tem a ver com esse conceito da escola. E como as pessoas são diferentes, inclusive também do preconceito que há na sociedade relativamente às escolas profissionais que estávamos a falar agora. E eu dou-vos um exemplo muito concreto do meu filho. Ele adora desporto, sempre gostou de desporto, é muito pragmático e detesta coisas que não gosta. Se não gosta, não estuda, não faz. E durante todo o ensino regular, até o 12º ano, até o 9º ano, foi um inferno. Porque ele passava, porque é inteligente, mas com um sofrimento. Ele quase que tinha que empurrar para cima dele, tinha que obrigá-lo a decorar, aquilo era um inferno. E era realmente um inferno. E eu pensei, se eu quero que o meu filho seja feliz profissionalmente, vou pô-lo numa escola profissional para fazer o secundário. Porque assim ele vai ter a experiência prática do desporto, que ele é amante de paixão, e vou me despachar. E ele... não só teve um desempenho espetacular, como ele entrou para a FMH. E todos os meus colegas daqui de Portimão, porque eu já estava em Lisboa, diziam-me, mas o teu filho não vai para a faculdade, né? E eu, por quê? Então, ele está na escola secundária, da escola profissional. E eu pensava, que preconceito é este? Ou seja, nós ainda estamos, eu acho, muito presos a caixas. Nós não estamos a fazer esse cruzamento até dos perfis das pessoas. As pessoas não são todas iguais.
E agora só mais um segundo para colocar uma questão que a Marta esqueceu, que é, nós, na Cidade da Participação, sempre tivemos um modelo de tertúlias que era administração pública, sociedade civil, empresas, organizações, associações e cidadãos. Com esta parceria com a Rádio Portimão, nós subimos um degrau, porque agora temos também a Assembleia, temos o Executivo e a Assembleia. Se repararem, em todas as sessões está sempre alguém da Câmara e alguém da Assembleia. Por isso, gostaria de informar, a quem não sabe, acho que todos sabem, que aqui o nosso professor Café, para além de um excelente professor, é o presidente da Assembleia Municipal de Portimão. Eu esqueci-me, desculpa, esqueci-me disso. Sim, mas eu não estou cá nessa qualidade. Mas é uma ideia muito interessante. Aliás, uma ilustre deputada municipal. Também, vocês têm todos muitas competências. E já agora deixa-me dizer uma coisa. Nós agora criámos lá na Assembleia um hábito, não é um hábito, e espero que se torne um hábito, que é, em cada sessão há um membro de uma das bancadas que no final da reunião, isto é um momento muito Marcelo Rebelo de Sousa, que faz uma sugestão de um livro. A ideia é, para além da partilha, naturalmente, que o final das reuniões, que às vezes são um bocado dolorosas, seja mais atrativo. Então, e nós estamos à espera. Com esta particularidade, aliás, isto foi inspirado no que o grupo de filosofia da Teixeira Gomes faz, é que nas ordens de trabalhos das reuniões, há vários anos, o último ponto é sugestões bibliográficas, terminamos as reuniões assim. Bom, eles aceitaram todos. E então agora é assim. Aliás, a última obra que foi apresentada foi pela deputada Lucinda, que agora vai fazer uma coisa, vai escolher qual é a força política que vai apresentar, mas não diz nada a ninguém. Nós temos um fator de suspense. Só quando chegarmos ao final é que sabemos qual vai ser a força política. E eu acho que essa ideia de partilhar por todos e dar voz a todos é uma ideia que podia funcionar convosco. Convidem sempre representantes Sim, das várias frentes. Sim. Acho que sim. Então vá, pergunta, o Paulo. Boa noite, Paulo Maio. Eu queria dizer sobre o filho que tirou um curso profissional de desporto e está a trabalhar na área do desporto. Ele está neste momento na faculdade. Na FMH? Já está a dar a AEX e adora dar a AEX, adora os cursos. A AEX é fantástico. Aliás, eu sou professor do terceiro ciclo e do secundário e onde eu me sinto mais realizado é no primeiro ciclo. Porque, de facto, são os miúdos que mais valor dão aos professores. E tem razão quando fala que, de facto, nós em Portugal desqualificamos o ensino profissional. Nós queremos que todos levem a mesma pastilha, vão ser todos doutores e engenheiros, e não há lugar para outras profissões. É só doutores e engenheiros. Até havia um programa na televisão que era os doutores e engenheiros. E, de facto, isso ainda existe no currículo. Só a partir do 9º ano é que um aluno pode ter um currículo diferenciado, mais prático. E, de facto, a primeira pergunta que me fez, há alunos mais difíceis de sentar na sala de aula. Normalmente são todos de género masculino. Dizem que até que o ensino está virado para as meninas que são mais sossegadas. Vou só fazer uma correção ao Manero, que não é um programa de televisão chamado Doutores e Engenheiros. Era um conjunto musical, Doutores e Engenheiros. Não, mas havia um programa de televisão chamado Doutores e Engenheiros. Então, se calhar, eles saíram de lá. E, de facto, os cursos de Educação e Formação que existem, para os alunos concluírem o terceiro ciclo, existem nas escolas profissionais e existem nas escolas básicas, só podem integrar esses cursos de Educação e Formação, que são mais práticos, após a terceira reprovação. Ou seja, nós primeiros reprovaríamos 3 vezes os alunos e só depois é que os poderíamos integrar nesse perfil mais currículo, que é uma violência. Violência. Mas isso é um fator cultural. Ok. Paulo. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Maio, sou da Associação Cidade da Participação. Só aqui umas notas breves. A minha mulher é professora, veio do Norte, eu sou de Lisboa, também não sou daqui. Uma das coisas que se falava da habitação, o Algarve, desde 2004 que eu cá cheguei, nunca esteve preparado e não está preparado para se viver aqui 12 meses por ano.
ou é 9 meses como professor, ou é 3 meses para o turismo. Isto era um problema que já havia antes. Depois, dar aqui uma nota de esperança. A minha filha, 16 anos, da poeta, depois de várias coisas, quando começámos-lhe a dizer, olha, porque é que não vais para professora como a tua mãe? Vai haver uma falta tremenda. Educadores de infância, a média estará nos 57 anos. E ela parece que vai, se calhar, a ir por aí pela fase de professora. Vamos ver. Porque ela já teve várias coisas. E já agora também uma frase. Eu que sou um gajo dos anos 80, nasci em 74, sou de Lisboa, recordo perfeitamente à época que se dizia o professor é o lixo das outras profissões. Então isto dizia-se nos anos 80, porque muitos professores, né, tinham acabado os cursos, não iam, não entravam e começavam a dar aulas, ficaram. Depois nos anos 90, quando começa o crescimento dos professores nas escolas privadas, tentam entrar e não conseguem, e depois dá-se o fenómeno que a gente conhece hoje. Agora, 2 questões. Notícia do Público de 20 de outubro de 2024. Em Lisboa e no Algarve, vamos nos focar no Algarve, os alunos chumbam 2 vezes mais do que no Norte. Porquê? Outra questão, agora eu posso já anotar aqui e pôr mais ou menos bem os números. Em 2025 nasceram no Algarve um conjunto de bebés, até está mais nas outras regiões, mas com 71 nacionalidades. A minha mulher, que é professora na Major David Neto, há turmas lá que não têm um aluno português. Que desafios é que vocês consideram para isso? E terceiro ponto, se calhar aqui mais focado ali para o professor José, que é Educação Física, fala-se muito em redes sociais, agora está esta nova medida governativa, os putos já não interagem uns com os outros, faltam nódoas na cabeça, nódoas negras na cabeça, como diz o professor de Educação Física, doutorado, agora não tinha aqui o nome, mas é bastante conhecido, que fala bastante na televisão. Faltam os putos terem nódoas, caírem, mexerem, esparrinharem-se no chão. E um dos problemas que se falava era a falta de educação escolar, falta de desporto escolar. Numa cidade, desculpem-me lá, mas tem uma falta tremenda de espaços verdes aqui, uma falta tremenda de espaços para os putos brincar. Eu digo sempre isto, há um silêncio absurdo nesta cidade de Portimão, não se ouvem as crianças na rua, há um silêncio absoluto. Como é que aqui o professor acha que se pode também dar volta a isto? Qual professor? Já são muitas questões, depois não há tempo. São muitas, mas eu gostaria, António Tinoco, que também faço parte da Associação Cidade da Participação, com muito orgulho. Digamos, um ato de cidadania que devia, mais associações, mais pessoas deviam participar nestes eventos e mais eventos que possam acontecer pela nossa cidade e tudo mais. Eu não vou fazer história, vou fazer diretamente perguntas. Eu gostaria de perguntar, agora tenho que pôr os óculos, desculpem, ao professor Carlos Café, em que medida as políticas educativas em Portugal refletem as orientações da União Europeia e que lições podemos tirar dos sistemas educativos nórdicos. Em relação ao vereador José Cardoso, ainda há bocado falou das autonomias das escolas. Eu dizia, a autonomia das escolas que estão previstas, não é, na lei de bases do sistema, tem sido efetivamente aplicada. Isso concordaria que os currículos escolares fossem mais dinâmicos e diferenciados consoante as diferentes regiões e realidades sociais. Ao professor Alfredo Gomes, assim, gostaria de perguntar, o currículo escolar português está preparado para os desafios da inteligência artificial e da transição digital? Não só, portanto, comparação com a sua área, que é a arte, mas se está preparado para isso. E para o João Gabriel, que é estudante,
eu gostaria de fazer uma pergunta que era: tu achas que os exames nacionais são fatores de desigualdade para os alunos? Digamos que, pronto, e alguma possível discriminação a nível socioeconómica, se sentes alguma disso? E eram só estas questões que eu gostaria de colocar a cada um de vós. Obrigado. Então tem uma série de questões e 1 minuto mais ou menos para respondê-las, porque estamos quase aqui. Quem é que quer começar a responder? Eu vou tentar 1 minuto. Eu não conheço a fundo o que a realidade dos temas dos países nórdicos de que fala. Portanto, vou apenas referir-me àquilo que conheces. Que eu tenho. E é o seguinte, os países nórdicos, nomeadamente a Finlândia, a Suécia, têm no campo da educação sido, de certa forma, pioneiros de algumas das medidas de educação. Parece que foram os primeiros a introduzir os manuais digitais. E foram os primeiros a acabar com eles. É preciso dizer isto. A conclusão é que parece que terem chegado, eles estão a preparar o pós-digital. Em Portugal, eu fico surpreendido, parece que ainda estamos a fazer um esforço de digitalização da população. Não tenho nada contra a utilização, digamos, do digital e das redes sociais. Aliás, eu não sei se... Eu vou apertar aqui uma inconfidência. Eu não sei se o vosso telemóvel também tem aquela aplicação assassina que nos diz: sabes quantas horas é que tu passaste no Facebook, no Instagram? E eu devo dizer que não me orgulho nada do que vejo lá. E eu não sou das pessoas que estão mais. Eu não sou um adversário das tecnologias e da inteligência artificial, nem nada disso. O que me parece é o seguinte: nós devemos começar a preparar o pós-digital. Eu acho que o grande sucesso que tem a educação física tem a ver com o corpo. Tem a ver com a utilização do corpo. E já há estudos que nos mostram que as crianças que estão muitas horas sistematicamente acabam por não desenvolver, portanto, capacidades motoras que deveriam ter desenvolvido. Há, em termos de sentido, já um hiperdesenvolvimento do que é o audiovisual em detrimento de outros sentidos, nomeadamente o tato. E a esse propósito, para concluir, deixo-vos aqui uma proposta muito provocatória que surgiu agora em França. Eu não sei exatamente quem foi, mas é um filósofo qualquer, um indivíduo que fez esta proposta, que eu acho que é deliciosa, pela provocação e porque nos faz pensar. Quer dizer assim, ele propôs que todos os cursos superiores em França tivessem uma cadeira obrigatória em que fossem utilizadas as mãos. Podia ser crochê, jardinagem, cerâmica, escultura, desenho, qualquer coisa, mas qualquer coisa que utilizasse as mãos. E nós estamos a esquecer-nos dos sentidos, estamos a esquecer-nos das mãos, estamos a esquecer-nos do corpo. E para concluir mesmo, o que eu acho que nós podemos aprender são realidades distintas e tudo isso, mas o que podemos aprender com algumas das experiências dos países nórdicos é que eles, como iam mais à frente, já se aperceberam que o excesso de digital que cria problemas. E então eu acho que devíamos estar a preparar o pós-digital, quer na sala de aula, quer com os mais pequenos, quer com os mais crescidos, inclusive na universidade. Adoraria que houvesse um curso. Até a pedagogia Montessori, não é? Quando os miúdos começam a fazer mais coisas da natureza, ter mais autonomia, isso é uma mais-valia. O cérebro também pensa com as mãos. Sim. Agora a próxima pergunta, quer responder o Alfredo, lembras-te? Também a do Paulo, acho que ninguém respondeu, a do Paulo. Já me esqueci qual. Pois, são tantas. Força. Eu se calhar passava aqui um bocadinho por todas e dizer que, sobre a autonomia das escolas, eu não me sinto muito apropriado para dizer
se ela é ou não cumprida. Eu acho que sim, que a autonomia das escolas é cumprida. Eu acho que as escolas devem ter e aprofundar a sua autonomia. Eu queria fazer uma reflexão de ontem para hoje e outra para o futuro. A para ontem para hoje é dizer... Eu fui das primeiras gerações que deixou de brincar na rua para ir para casa brincar no computador. Nunca me esqueci o dia em que a minha mãe entrou no meu quarto e me perguntou se eu estava doente, porque eu estava sentado no computador, numa rede social, a falar com outras pessoas desconhecidas, em vez de estar a jogar à bola, que era o que eu fazia desde os meus 6 anos. Wi-Fi? Que era o Mirk na altura. Era o Mirk. Muitos dos melhores amigos que tenho hoje conheci aí, é interessantíssimo. Mas eram outros tempos. E eu hoje custa-me conceber que o miúdo, a primeira vez que ativa o cérebro ou as sensações corporais no seu dia-a-dia é quando ele se senta na sala de aula, olha para o quadro e está a olhar para o professor e ainda nem acordou. Porque ele teve a dormir, a tomar um pequeno almoço, a olhar para um tablet, foi no banco de trás do carro dos pais, nem sequer sabe o caminho para a escola, para a porta da escola, o pai só não entrou porque o portão não permite que o carro entre, a olhar para um tablet e foi de cabeça baixa até à porta da sala. E quando começou a ativar o cérebro, ele ainda nem correu, nem transpirou, ainda nem uma gota de água saiu do corpo dele. Isso preocupa-me em termos daquilo que o professor Café dizia, em termos daquilo que é hoje essa experiência educativa. Mas nós Só uma pequena parte. E quando chega à aula, e a aula é com PowerPoint? Mas acontece muito, é com PowerPoint também. Para terminar, o que eu queria dizer é o seguinte. Nós vivemos um tempo de ruptura civilizacional profunda, porque quando os seres humanos deixaram de ser caçadores-coletores, deu-se a Revolução Agrícola e passaram a organizar-se, a produzir em comunidades e a viver no campo e a produzir aquilo que comiam. Depois tivemos a Revolução Industrial, onde as pessoas tiveram que sair desta realidade e ir trabalhar para fábricas. A escola de hoje é um produto da Revolução Industrial, tem 300 anos, porque era preciso ensinar às pessoas a ser pontuais, a fazer movimentos mecânicos, a especializar-se em atividades mecanizadas, um conjunto de mecanismos e de mecanizações e de repetições e de conteúdos que hoje que fizeram da escola o que ela é. Essa escola acabou porque esse mundo já acabou. Nós já não vivemos nesse mundo. Portanto, nós temos que inventar a escola do futuro. E temos que pensar muito bem qual é o papel do professor na escola do futuro, qual é o papel da escola. Garantidamente, a cidade continua a ter o seu papel e eu acho que certamente, obviamente, há bocado ali o Paulo dizia, sem espaços verdes e sem espaço público de qualidade, independentemente de qual for o mundo do futuro e a escola do futuro, sem vivência não vamos ter uma sociedade melhor. Mas temos que inventar a escola do futuro porque o mundo da escola que temos hoje já não é o mundo em que vivemos. Temos que acelerar um bocadinho. Eu posso falar sobre as atividades extracurriculares. Aqui o Pedro Cardoso falou que um terço é passado na escola e eu acho que é muito tempo. Os miúdos passam muito tempo nas escolas e deviam passar mais tempo fora. Hoje eu tive uma formação na minha escola e na pausa para o café passou um grupo de escoteiros. Eram relativamente pequenos. Já não tenho ideia que idade é que teria miúdos daquele tamanho, mas teriam entre os 7 e 8 anos. Iam organizadamente em direção à praia e eu achei fantástico. O que falta são atividades extracurriculares para os miúdos fazerem e atividades que eles gostem e atividades diversificadas e atividades que os ponham em contacto com a natureza. Aprendizagens outdoor, ao fim e ao cabo, não é? Mas também há um fator cultural, porque as pessoas acham que é muito perigoso. É muito perigoso ir para dentro da água, é muito perigoso andar no meio das árvores, é tudo muito perigoso. A rádio não tem som por Wi-Fi. Tens que ir com... Tem que falar... desculpa, então só para pegar nisso, eu sendo engenheiro florestal, isso faz-me as pessoas terem que mexer, parece coisa em dia, mas é coisa em dia os pais hiperprotegem os filhos no mundo real e libertam-nos à maluca no mundo online, digital. Bem, já respondendo à sua questão, nós somos dos países da Europa que têm mais horas de sol. Eu, quando andava na faculdade, participava nas atividades do desporto universitário. E lembro-me uma altura a ir a uma prova de orientação no Gerês. E um nórdico, que eu agora não sei precisar se era sueco, norueguês ou dinamarquês, ele levou 1h40 a fazer o percurso que nós demoramos 2 horas, 2 horas e meia. Porque ele olhava para o mapa e sabia se orientar perfeitamente. E já agora partilho aqui uma experiência que um amigo meu, que é casado com uma rapariga nórdica,
virou-se para o filho e disse: olha, agora vais ter a casa. E o rapaz andava na primária. Agora vais ter a casa, estás aqui na Ria de Alvor, vais ter a casa. Está combinado? Ele: está combinado. E o rapaz lá foi. O pai ia atrás dele, e eu de 7 anos e o de 4 ao lado. O rapaz ia assim atrás dele. O pai ia atrás dele meio preocupado, mas o rapazito foi ter a casa dele. Agora, de facto, a nossa organização social, se calhar, leva-nos a ter medo. Por isso é que essas atividades deviam ser dinamizadas na escola. Então, em Espanha, que não é muito longe daqui, as aulas ocorrem até à hora do almoço e depois não há aulas à tarde, só há clubes. Então agora vamos concluir e passo a palavra ao João Carranca. Infelizmente, as 2 horas passam depressa. Podemos continuar offline, porque online não poderemos. Eu termino este programa sempre com uma crónica final. A educação é uma coisa séria que começa logo mal sabemos andar. Já nos ensinam a sentar direitos, coisa que nenhum adulto faz quando está sozinho no sofá. A escola é o único lugar onde uma criança de 6 anos aprende, no mesmo dia, a diferença entre vogal aberta e vogal fechada e a arte subtil de trocar sandes de fiambre por uma qualquer coisa de chocolate. O ensino, esse, é uma espécie de ginásio mental. Antigamente dizia-se: no meu tempo é que era. No tempo dos mais velhos, o professor entrava na sala e o silêncio caía como se tivesse sido decretado pelo próprio Presidente da República. Hoje, o silêncio é uma criatura mitológica. Fala-se dele, mas raramente alguém o presencia. Há qualquer coisa de profundamente filosófico numa sala de aula. Um professor explica equações de 2º grau, enquanto o aluno, na última fila, tenta resolver o enigma ainda mais complexo de como é que o estojo hoje está vazio, se ontem tinha 3 canetas. A ciência ainda não estudou suficientemente o fenómeno material escolar evaporado. Suspeita-se que haja um buraco negro entre a mochila, a carteira e a cabeça. E depois há os trabalhos de grupo. Essa instituição pedagógica que ensina 2 grandes lições para a vida adulta. Nem todos trabalham o mesmo. Haverá sempre um que faz tudo e aparece o outro, no fim, a perguntar: então, está tudo feito? A tecnologia veio modernizar o ensino. Antes, quando não sabíamos uma resposta, olhávamos para o teto como se as ideias viessem escritas na luminosidade das lâmpadas fluorescentes. Hoje, o telemóvel vibra no bolso como uma cábula moderna. O problema é que a cábula responde a tudo, menos ao que sai no teste. Mas, sejamos justos, a escola continua a ser um dos poucos sítios onde se aprende a conjugar verbos e emoções ao mesmo tempo, e no tempo real e no tempo verbal. Aprende-se que eu estudo é presente do indicativo, mas eu deveria ter estudado é o tempo verbal mais usado na véspera dos exames. E os professores, esses heróis discretos que entram na sala com um plano de aulas e saem com as histórias suficientes para escrever 3 volumes de memória. Têm a capacidade rara de explicar a Revolução Francesa com entusiasmo, mesmo sabendo que metade da turma só desperta quando ouve o toque para intervalo. No fundo, a educação é isto: um grande laboratório humano onde se misturam sonhos, preguiças, talentos escondidos e aquela eterna esperança de que, para o ano, vou ser melhor aluno. Alguns até cumprem. Apesar de todos os passados, um dia vão ser gente importante e reconhecida. Porque, apesar das distrações, dos lápis desaparecidos e dos trabalhos de grupo dramáticos, há um momento mágico, aquele em que o aluno percebe finalmente uma matéria difícil, faz aquele iluminado. É nesse instante que o ensino deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma descoberta. E talvez seja essa a maior lição de todos. Aprender não é só decorar capitais ou fórmulas, é descobrir que somos capazes de entender o mundo, mesmo quando ainda não conseguimos entender para onde foi a borracha nova que a mãe comprou ontem. Obrigado a todos e espero que, dentro de um mês, possamos continuar com os Conversas à Mesa num lugar qualquer de Portimão. h Boa noite. No Algarve.